Olá, está começando o Notícias do Campo. As principais informações do agronegócio você confere aqui. Em Guaraçaí, produção de abacaxi deve cair até 30% por falta de chuva. Mesmo dobrando a produção de látex, não é suficiente para abastecer o mercado interno. No Mistura Caipira tem uma receita de manjar de coco com calda de jabuticaba. E no Viola Caipira, a dupla de catanduva, Carlos Torres e Ronaldo. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. Muito boa tarde para você das regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. O assunto que abre o Notícias do Campo de hoje é sobre a escassez de chuva. Na região de Araçatuba, a colheita do abacaxi ficou comprometida. No município de Guaraçaí, maior produtor do estado de São Paulo, a redução deve chegar a 30% em relação ao ano passado. E os preços já começaram a subir. Confira na reportagem. Os pés de abacaxi já estão no tamanho ideal, mas as frutas ainda não começaram a se desenvolver em 10 dos 30 hectares de plantação do seu Antônio em Guaraçaí, no noroeste paulista. O motivo é a chuva que ainda não caiu na quantidade adequada e que os produtores esperam desde o final do ano passado. Quebra todo esse ciclo de trabalho da gente, desde o plantio, da falta de muda, preparo de solo, né? E a gente que planta o ano todo mês a gente tem plantio, e quando quebra o ciclo, você chega a época que você não tem fruta, né? Até no teu capital de giro ele implica. Nos hectares onde os abacaxis foram plantados mais cedo, a fruta está se desenvolvendo lentamente e a colheita sairá com atraso de pelo menos 30 dias, situação que prejudica a oferta do produto. A gente que costuma tirar 80, 90 toneladas num alqueiro, ou seja, 35 por hectare, hoje você tira 30, 25 e às vezes não de boa qualidade ainda. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Guaraçaí é o maior produtor de abacaxi do estado e tem hoje cerca de 40 produtores da fruta e mais de 2.200 hectares de plantação. A Associação de Produtores de Abacaxi de Guaraçaí estima uma queda de até 30% na produção em relação a 2013, ano em que foram colhidos 38 mil toneladas da fruta. Se começar a chover bem da agora, só poderá recuperar para normalizar a partir de meados de próximos semestres. A falta de abacaxi no mercado também fez o preço do quilo aumentar cerca de 30 centavos. No ano passado, o valor cobrado era R$ 1,20. Com o início da estação chuvosa, apesar de atrasado, retoma-se ao desenvolvimento normal. E acreditamos que dentro desse período de 18 meses entre plantio e colheita, vai proceder a colheita normal dos frutos. E no quadro Consultor do Campo de hoje a gente recebe aqui o engenheiro agrônomo Marco Aurélio Fernandes, tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar um pouco sobre essa situação da estiagem, desse período agora do início do ano que prejudicou algumas culturas, mas o Marco Aurélio já estava me antecipando algumas coisas aqui, falando que não foi só a questão da falta de chuva, né, Marco Aurélio? Sim, sem dúvida, né? O quesito falta de chuva já é algo esperado a nível de produtores, né? Agora, o que pegou, né, a nível de propriedade foram as altas temperaturas. Essa sim veio aí, prejudicou e bastante as culturas envolvidas na nossa região. As culturas que mais sofreram agora nesse início de ano? São as culturas de safra, né? 2013, 2014, sendo elas milho, soja, algodão, batata doce e entre outras culturas que teve aí prejuízos significativos a nível de campo. Agora, no que diz respeito à questão do desenvolvimento, né, dessas produções, o que isso interferiu realmente no plantio dessas culturas? Ocorreu uma má formação de grão e
má preenchimento desses grãos. O que ocorreu isso daí? Diminuição da produtividade e prejuízo para o agricultor. Um prejuízo que tem como recuperar daqui para frente? A gente pode trabalhar com algumas ferramentas para amenizar esse ocorrido que a gente é um fator invariável. Quais são deles? É a gente fazer plantios com cobertura com palhas, né? O que é isso? Quando há estiagens, a gente consegue que a cultura uma resistência maior a esse tipo de fenômeno. Agora, quando ocorre altas temperaturas, como ocorreu, aí realmente fica complicado a gente trabalhar com alguma medida preventiva. Tem alguma coisa para se fazer, para tentar pelo menos prever uma situação dessa para amenizar os prejuízos? É trabalhar com atividades, pluriatividades dentro da propriedade. Se algo dá errado em alguma atividade agrícola, tem uma outra resistente àquele fator para a gente conseguir manter a receita e a viabilidade econômica da propriedade de maneira geral. Então, melhor do que solo vegetado é solo coberto o ano todo e produzindo. Né? Então a gente tem que manter vegetado, mas também produzindo. Né? E outro efeito é fazer seguro agrícola, né? Para o produtor conseguir garantir o capital dele implantado naquele ano agrícola. Quem vai orientar isso daí é o técnico que vai orientar sobre a questão de teor de argila, sobre a questão de como ele conseguir esse reembolso a nível federal e estadual. Os produtores agora podem esperar uma continuidade da safra e para quem vai começar outra safra agora pode esperar um ano mais tranquilo agora? Há já indicadores aí climáticos que as chuvas irão se estabelecer, porém um estabelecimento já um pouco tardio, mas aqueles produtores que já houve esses prejuízos, que é o sinistro agrícola, esse de pouco vai adiantar a estabilização das chuvas. Porém, agora já se iniciou a temporada de milho safrinha, que são as entre safras. É um período que as chuvas estabelecidas é um momento, né, do produtor ter a pluriatividade na propriedade para tentar recuperar algo que foi perdido no plantio de safra 2013 e 14. Maravilha, Marco Aurélio. Muito obrigado pelas suas orientações. Eu acredito que quem está em casa, produtor rural, ajudou bastante. E fica aí as dicas do nosso engenheiro agrônomo, consultor do campo de hoje. Vamos para o intervalo. E no próximo bloco tem o Mistura Caipira, um manjar de coco com calda de jabuticaba. Já, já!